Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. Hoje vamos dar continuidade ao último assunto que a gente vinha trabalhando, que é sobre a Era Vargas. Então, antes de iniciar o assunto propriamente dito, gostaria de pedir por gentileza para quem não for inscrito no canal, que se inscreva e ative o sino de notificações para que possa receber mais vídeos. Pois bem, pessoal, na aula passada nós começamos a observar o processo de entrada, de chegada do Getúlio Vargas ao poder, que vai acontecer em 1930. Então, vimos lá que o Vargas vai entrar no poder através de uma revolução ou de um golpe, que os livros e os cientistas políticos vão tratar dessas formas, mas para muitos foi um golpe, justamente porque quebrou o paradigma e ele vai entrar no poder à força, justamente para quebrar aquele paradigma de que só São Paulo e Minas Gerais participavam da política presidencialista. Então, de 4 em 4 anos, o presidente era de São Paulo e também de Minas Gerais. Eles ficavam revezando e os outros estados não poderiam participar. O Vargas era do Rio Grande do Sul e a partir daí vai dar um golpe, vai entrar no poder, vai se tornar o presidente. Então, vimos lá que ele vai governar de 1930 a 1945 durante todo esse processo de governo do Vargas, ele vai alternar entre constitucionalidade e em atos diretos, atos presidenciais, atos do presidente. Então vai governar por decreto, vai governar de forma absoluta e também de forma democrática em alguns momentos. E dessa forma vai ficar 15 anos no poder, né? Então, o presidente que mais ficou tempo no poder foi o Getúlio Vargas. Vimos também o surgimento da AIB, que era a Ação Integralista Brasileira, que era comandada pelo Plínio Salgado, cujos ideais eram fascistas e nazistas. Vimos a criação, o surgimento da ANL, que era a Aliança Nacionalista, então, Aliança Nacional Libertadora, que era de viés socialista e comunista, e agora vamos compreender a parte final do governo de Vargas. Então, a intentona comunista de 1935 foi uma revolta militar planejada pelos comunistas em resposta ao fechamento da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, justamente porque o Vargas vai decretar que a ANL era ilegal e vai começar a prender ou interrogar membros da ANL, membros comunistas. Então, ele vai deixar a IB livre, a Ação Integralista Brasileira vai continuar livre, e a Ação Integralista, que era na realidade fascista e nazista, e vai proclamar o comunismo como ilegal, né? A revolta ocorreu em novembro de 1935 nos batalhões do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. A rebelião foi logo controlada pelas forças governamentais, mas serviu de pretexto para alguns setores do governo radicalizarem o regime político. E, em nome do perigo comunista, prenderam milhares de sindicalistas, operários, militares e intelectuais acusados de atividades subversivas contra o governo. Então, a partir desse momento, todos que fossem comunistas, socialistas, trabalhadores e chefes de movimentos sindicais acabaram sendo presos, acusados de comunismo e acusados de estarem planejando um golpe contra a pátria, né? O governo ditatorial, que vai de 1935 a 1937. Aproximava a data das eleições e Vargas deveria entregar o mandato em 1938. Pelo contrário, ele queria continuar no poder. No final de setembro de 1937, o Serviço Secreto denunciou um plano dos comunistas, o Plano Cohen, para acabar com o regime democrático no Brasil. O plano era uma farsa do governo com a ajuda dos integralistas. Foi decretado estado de guerra, ou seja, estado de sítio, e a polícia prendeu grande número de adversários do governo. No dia 10 de novembro, o Congresso foi cercado e decretou o fechamento do Legislativo e outorgou uma nova
Constituição para o país, iniciando assim o governo ditatorial do Getúlio Vargas. Ou seja, o Vargas não queria sair do poder em 1938, quando foi um ano antes, em 37, vai inventar um possível golpe comunista, vai prender todos os políticos de esquerda, que eram seus adversários, e assim vai fechar as assembleias municipais, estaduais e nacionais, e vai governar de forma autoritária. Vai ser um ditador, né? Então ele não queria sair do poder e fez simplesmente uma invenção de que o país estava sendo ameaçado por comunistas, principalmente da ANL, e aí vai caçar todos aqueles que eram de esquerda, todos aqueles políticos que eram de esquerda e de extrema esquerda, que eram socialistas ou comunistas. E a partir daí vai fazer uma nova constituição, vai virar um ditador e vai continuar no poder durante mais algum tempo. Então, tudo foi idealizado, tudo foi organizado pelo Getúlio Vargas, junto com membros do governo e com a Ação Integralista Brasileira, que era de ordem fascista e nazista e que era justamente de extrema direita. Aqui nós temos uma imagem que mostra a farsa, né, do Vargas, América Vermelha, Plano Cohen, e ele mostrava de fato que o Brasil poderia ser tomado por comunistas, mas foi tudo uma invenção para continuar no poder, através do poder de ditador, né? Nesse período, foi instaurado o estado de emergência, onde o governo podia invadir casas, prender pessoas, julgá-las e condená-las. Vargas detinha amplos poderes em suas mãos. Seus atos não podiam ser submetidos nem à justiça. Os estados perdem sua autonomia, os governos estaduais foram entregues aos interventores militares. Em comemorações públicas nas capitais, as bandeiras estaduais foram queimadas para simbolizar a morte do federalismo. Ou seja, o Getúlio Vargas vai governar o Brasil com a mão só, com a mão de ferro. Então, ele não vai dar liberdade para os governos nem para os municípios e vai colocar interventores no lugar de prefeito e no lugar de governadores. Então, os interventores militares da ala militar, ou seja, um golpe militar completo, né? Os partidos políticos foram extintos e as eleições suspensas, proibição de greves e manifestações contrárias ao governo, perseguição, torturas e mortes de milhares de cidadãos, utilização da propaganda para conquistar a simpatia popular, o famoso populismo. Em 1939, o governo criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, diretamente ligado ao governo, encarregado de coordenar a propaganda oficial e censurar os meios de comunicação social como rádio, cinema, teatro e imprensa. Então, Vargas, ele vai criar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é um departamento que vai dizer o seguinte, ó: tudo que for ao ar, tanto nos jornais quanto na rádio, ou até mesmo no cinema, terá de passar por uma censura para ver se está falando mal do Vargas. Só poderia falar bem do Getúlio Vargas, não poderia falar mal dele, entendeu? Se falasse mal do Vargas, acabaria sendo preso, interrogado e talvez nunca mais apareceria de novo. Então, era uma ditadura, de fato, e ninguém poderia falar mal do presidente, poderia falar mal do ditador que era Getúlio Vargas. Por outro lado, ele exagerava também nas propagandas, espalhava faixas, espalhava imagens, outdoors com a foto dele abraçando crianças, ele na escola abraçando crianças, as crianças felizes. Ele queria passar uma imagem de que era o pai da população brasileira. Ele queria passar a imagem que, ao mesmo tempo que ele era ditador e que ele era contra o comunismo, ele queria passar a imagem de que era o pai da nação, de que era o pai da pátria, de que amava o povo brasileiro e o povo brasileiro o amava. E não era bem assim, nem todos o amavam, né? Como a gente sabe. Então,
Através desse sistema de propaganda e de censura, ele vai, de fato, moldando a sua imagem, moldando a imagem que ele criou de si próprio e queria passar para a população brasileira. Criou-se o programa de rádio obrigatório, A Hora do Brasil, que divulgava a realização do governo, produção de milhares de cartazes que apresentava Vargas como salvador da pátria. O Ministério da Educação foi outro órgão importante na exaltação da figura de Vargas, sendo tomadas várias medidas para difundir a ideologia do governo. Obrigatoriedade do ensino de moral e civismo, moral e cívica, canto do coral com repertório musical nacionalista, desfiles e paradas de estudantes em comemoração de datas cívicas, adoração de livros didáticos que promovia o culto a Getúlio Vargas e seu governo. Então, o Vargas vai até a educação mudar a sua imagem. Então, ele vai mudar a imagem de pátria, de civismo, uma imagem de que ele é o pai da pobreza, de que ele é o pai dos pobres, de que ele é o pai da nação. Os livros tinham as fotos exaltando ele, os livros didáticos, falando bem dele, falando que ele era justamente esse paizão da nação. Tinha o ensino da moral e cívica, que era uma religião que vai ensinar os direitos da pátria, amar a pátria. Os desfiles nas ruas, nas datas comemorativas e os cantos nacionalistas, incluindo também o canto do hino nacional. Aqui, aqui nós vemos algumas imagens, como era que ele espalhava as imagens dele, né? Vocês estão vendo aí à esquerda o Getúlio Vargas com duas crianças, um menino e uma menina, onde ele aparece sorridente, as crianças também, ele bem vestido, bem arrumado, cabelo bem arrumado, mostrando que é justamente esse pai da nação e que a nação o ama. Então, do outro lado temos um cartaz, o Brasil Novo, Getúlio Vargas e sua vida, para a criança brasileira, que era justamente entrar na cabeça das crianças desde muito novas que Getúlio Vargas era essa pessoa amada pela população brasileira. Mas sabemos que isso era uma ideia dele para produzir, para se promover, né? Para promover a si próprio. O governo encomendava canções com letras favoráveis à sua política em compositores famosos como Ataulfo Alves, Wilson Batista, etc. Em 1943, em homenagem ao aniversário de Vargas, Benedito Lacerda e Darcy de Oliveira compuseram o Salve 19 de Abril, segundo gravado por Dalva de Oliveira. Veja a letra. Se veio ao mundo, foi Deus quem quis. O timoneiro que está com o leme do meu país, e para que siga o rumo certo o meu Brasil, que Deus lhe dê muitos 19 de abril. Então, são letras que vão exaltar a figura de quem? A figura justamente do Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo que ele era o ditador, ele fazia essas coisas para moldar a imagem dele para a população brasileira. Era politicagem pura, né? Era se promover acima de tudo. Muitos intelectuais resistiram à ditadura varguista. Graciliano Ramos, por exemplo, acusado de participar da ANL, que era do lado comunista, Aliança Nacional Libertadora, foi preso em 1936 e depois escreveu Memórias do Cárcere. Política econômica. Na economia, Vargas procurou agir em defesa da cafeicultura, proibindo o plantio de de novas mudas no período de 3 anos, justamente para não deixar o preço ficar mais baixo. Ordenou a queima de milhares de sacas de café estocadas no depósito do governo, com o objetivo de evitar a superprodução e recuperar o preço do produto. Para diversificar a produção agrícola, incentivou o cultivo de outros produtos, como algodão, cana-de-açúcar, óleos vegetais e frutas tropicais. Industrialização. O governo Vargas procurou estimular o desenvolvimento industrial com o objetivo de substituir os impostos tomados às seguintes medidas. Ele vai de fato estimular a indústria brasileira.
aumento dos impostos sobre a importação, produtos vindos de fora, diminuir os impostos sobre a indústria nacional, estimulando a produção e o consumo de produtos nacionais, fundou empresas estatais para atuar no campo da siderurgia e da mineração, criando duas empresas, a Companhia Vale do Rio Doce, destinada à exploração de minério de ferro em Minas Gerais, a Companhia de Siderurgia Nacional, a CSN, instalada no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Apesar do desenvolvimento do setor industrial, ele não superou a tradição agrícola de exportação. Mas o Vargas vai criar Petrobras, Vale do Rio Doce, CSN. Ele vai criar as empresas brasileiras para a gente produzir aqui mesmo no Brasil e não precisar comprar de fora mais caro. Então ele vai, dessa forma, ele vai ser essa figura, né, que vai de fato ajudar a economia. Siderurgia Nacional, aqui vocês conseguem ver o desfile de operários da CSN no trabalho. Nesse período aumentou o número de indústrias e, consequentemente, de operários que emigraram do Nordeste, fugindo da seca e da expulsão de sua terra. Ampliou-se a consciência dos trabalhadores que era necessário lutar pelos seus direitos. O governo federal elaborou uma política trabalhista que tinha dupla função: conquistar a simpatia dos trabalhadores, exercer domínio sobre eles, controlando os sindicatos. Essa política foi inspirada na Carta del Lavoro, Carta de Trabalho criada pelo regime fascista italiano. Leis trabalhistas: o salário mínimo, as férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas diárias, proteção do trabalho da mulher e do menor, estabilidade no emprego. Em 1943, essas leis foram reunidas na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que são todos os direitos dos trabalhadores. Vargas se apresentava como o grande protetor dos trabalhadores, o pai dos pobres, e para reforçar essa imagem, começava seu discurso dizendo: trabalhadores do Brasil. O governo Vargas pregava a conciliação entre trabalhadores e empresários e colocava-se como uma espécie de juiz dos conflitos entre ambos. Então, aqui vocês conseguem ver mais alguns desfiles. O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo, enaltecendo Getúlio Vargas, né? Fim do Estado Novo. Com a derrota do nazifascismo na Europa, Vargas decidiu antecipar-se aos seus adversários e liderou a abertura democrática, fixando prazos para a eleição presidencial. Fevereiro de 1945. Concedeu anistia ampla para todos os condenados políticos, liberou os comunistas presos, entre eles Luiz Carlos Prestes, e permitiu a volta dos exilados do país. Foram reorganizadas várias partidos políticos: a UDN, a União Democrática Nacional, PSD, Partido Social Democrático, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, PSP, Partido Social Progressista. Foi legalizado o PCB, Partido Comunista do Brasil, que agia na clandestinidade. As eleições marcadas para 2 de dezembro de 1945 concorreriam 3 candidatos: o general Eurico Gaspar Dutra, e do PSD-PTB, e contava com o apoio de Vargas, o brigadeiro Eduardo Gomes, UDN, e o engenheiro Iedo Fiuza, PCB. Vargas fazia um jogo político contraditório, pois aparentava apoiar Dutra e estimulava um movimento popular que pedia sua permanência no poder, o queremismo, palavra derivada dos gritos populares: queremos Getúlio. O queremismo era apoiado pelos membros do PTB e do PCB. Aqui está uma imagem de uma dessas paradas que vão pedir a continuidade de Getúlio Vargas no poder. Nesse momento de prestígio, o governo lançou a Lei Antitruste em junho de 1945,
limitando a entrada do capital estrangeiro no Brasil. Essa lei provocou forte reação dos representantes de empresas estrangeiras, especialmente as norte-americanas. A oposição temia que Vargas continuasse no poder e impedisse a realização das eleições presidenciais. Assim, uniram forças para derrubá-lo da presidência. Em 29 de outubro de 1945, tropas do exército, lideradas pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, cercaram a sede do governo, o Palácio do Catete, e obrigaram Vargas a renunciar. A presidência da República foi entregue a José Linhares, presidente do STF, colocando fim ao Estado Novo. Dutra, com o apoio de Vargas, venceu as eleições presidenciais. E assim finaliza a era Vargas, ou seja, ele vai sair do poder depois de 15 anos, vai entrar em 1930 e vai sair em 1945 e só vai sair porque o Palácio do Catete vai ser cercado e ele vai ter de se render, porque provavelmente ele iria inventar outra questão e iria continuar sendo presidente. Então ele só sai do poder justamente porque ele foi cercado por outros militares que queriam o fim da era Vargas. Essa era que vai durar 15 anos, de 1930 a 1945. Não foi o presidente que mais ficou no poder, presidente que vai governar tanto como ditador como democrata, vai criar CLT, vai criar algumas indústrias como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, CSN, vai de fato criar as leis trabalhistas, vai ajudar os pobres, em contrapartida também vai ser um ditador, e ele era essa figura que fazia essas duas coisas, né? Ele era populista e era ditador. Tinha os seus ideais fascistas e nazistas também, ele era, de certa forma, adorador desses sistemas de extrema-direita, perseguia o comunismo e o socialismo. Na reta final, ele vai soltar os presos políticos. Ele vai soltar justamente porque o fascismo e o nazismo foram derrotados justamente lá na Segunda Guerra Mundial. E ele, com medo, vai e solta os presos políticos. Mas a era Vargas foi esses 15 anos de Getúlio Vargas no poder, fazendo diversas coisas, tanto para o bem como para o mal, ajudando também a população, prendendo a população, né, aqueles que eram contra o seu regime, e vai desenvolver a indústria nacional. Seu principal legado é o desenvolvimento da indústria nacional, e mais também o legado ruim, que é justamente o legado de ditador e o legado do apoio ao fascismo e ao nazismo, né? Como a gente viu lá, ele vai apoiar a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que era fascista e nazista, e vai prender os membros da ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, que era comunista. Então, esse foi o período Vargas. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, era Vargas. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre essa história política do Brasil, depois da República Velha. E espero que vocês tenham gostado. E até mais. Um abraço e até as próximas aulas.